bacana. E essa é uma dúvida que eu também tinha, né? Como escolher um projeto para praticar programação? Imagino que você tem vários exemplos Cara, aí. tenho vários. Primeira coisa, eu sempre defendi uma coisa chamada aprendizagem baseada por projetos, ou APB. Que é aprendizagem baseada por projetos, tá? Faz parte de metodologias ativas de aprendizagem, entre outras coisas, tá? Tá muito mais relacionado à área da educação. Para a área da tecnologia, não tem como. A aprendizagem, você pode aprender ali com uma pessoa te ensinando, você pegando um livro, você tentando reproduzir aquele exemplo. Mas o projeto ele faz total diferença. Bom, eu vou passar para vocês aí algumas dicas aí que eu utilizo com os meus alunos e tem dado grandes resultados. Primeira coisa, se você pesquisar, por exemplo, se você pesquisar em português sobre HTML, CSS, HTML e CSS, você não tem tantos projetos assim para você reproduzir. Com o idioma nativo, ou seja, uma pessoa ensinando o que ela está fazendo e você reproduzindo. Tem poucos projetos. Agora, se você procurar HTML, CSS, Project, Step by Step, ou seja, um projeto passo a passo, não é a mesma pesquisa? A primeira eu tinha feito em português, a segunda eu fiz em inglês. Você vai ter milhões de canais na internet com N projetos só sobre HTML e CSS. E aí você fala assim, mas eu não sei inglês. Aí a dica que a gente teve até da Aurora, viu? Você vai lá no navegador, traduzir. Translator. Cara, Pronto. por exemplo, você coloca a tecnologia. Por exemplo, JavaScript. Você coloca lá JavaScript, projeto passo a passo. JavaScript, project, step by step. Pronto. Ele vai te trazer N projetos. Jailson, mas o cara vai estar fazendo as coisas e vai estar em inglês. Tudo bem. Alguns vídeos você tem ali a tradução. Outros vídeos você realmente não vai conseguir entender o que o cara está fazendo, mas você está vendo o que ele está fazendo. E visualmente, quando ele estiver escrevendo a linguagem ali, você vai entender. Exatamente, visualmente não muda. Visualmente não vai mudar. Não vai mudar. Variável, sinal de igual, armazenador. Exatamente, isso não é criar uma função. Function. Exatamente, um function, cara. Abre chaves, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Cara, é isso, é no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Índia, na Austrália, é no Japão, é tudo do mesmo jeito. Você concorda comigo? Com certeza. Então você fazer essa pesquisa, isso auxilia muito. Por exemplo, quando você começa a fazer esse tipo de pesquisa, tem vários. JavaScript já tem, pelo fato de ser uma linguagem que deu muito certo aqui no Brasil, pelo menos nos últimos anos vem dando muito certo, você encontra diversos projetos. Cara, contador em JavaScript, você tem JavaScript que cria um plugin com uma API que traz medição de temperatura em tempo real em determinadas cidades. Você tem projetos de urna eletrônica, você tem projetos de clone de algumas páginas. Conhecidas, né? Conhecidas, WhatsApp, Instagram, Telegram. Tem bastante projeto em português. Isso é bom, porque auxilia uma linguagem nativa, você consegue tocar. Agora, qualquer tipo de linguagem de programação, você tem os famosos step by step, project step by step. Por exemplo, Python. Você tem vários. Ou então você pesquisa por small projects, projetos pequenos. E aí você coloca o nome da linguagem. Então, faça uma pesquisa em português, copia aquela pesquisa, traduz ela, pode ser aquela tradução ipsis literis. E você consegue ter projetos no YouTube que foram desenvolvidos em outros países. Isso é muito bom. Cara, isso gera uma aprendizagem absurda. Primeiro, com o passar do tempo, no primeiro projeto é difícil você pegar isso. Mas desenvolvendo 4, 5, 6, 7 projetos, você começa até a entender a linha de raciocínio do que o desenvolvedor está fazendo. É incrível. Você já trabalhou em equipe de desenvolvimento. Quando você olha o código, você já sabe quem desenvolveu. Até aquele código todo organizado, todo documentado. Você, cara, isso aqui tem cara de fulano. Faz os comentários. Exatamente, isso aqui tem cara de fulano. Aí tem aquele código que tá meio comentado, tem algumas palavras inadequadas. E esse é de Beltrano. Tem aquele código que não tá comentado, que não tem nada, que você olha e você fala, meu Deus. Esse é o meu. Cara, esse é o meu. Jesus. Esse é o meu.
Cara, assim, aquele código do capiroto, você olha e você fala, meu Deus, É. como isso funciona? Quando eu sabia, era só eu e Deus. Agora é só Deus. Só Deus sabe. O que faz isso? Há 2 meses que eu abri isso e eu não sei mais. Então é importante fazer esses projetos sim, tá? Existem alguns canais, alguns portais que são especializados nisso. Saiba que a Índia é o maior produtor de conteúdo de projeto na internet. Por isso que você De programação. ouve muitos indianos que você tava falando. Exatamente. Hello guys. Sabe? Isso aí são... Você já pesquisa muito. Muito. Daqui a pouco você tá pesquisando em indiano já. Exatamente. Cara, tem um dialeto lá que daqui a pouco eu já tô especialista. Eu não me recordo o nome na Índia, mas praticamente já tô especialista. Por quê? A Índia tem um dos maiores produtores de conteúdo de projetos Entendi. de programação. Bacana, É bacana. bacana. Tem bastante exercício. Eu pego alguns conteúdos na internet, mas realmente, hein? E dos projetos que você tem como padrão? Você falou do contador. É um que reforça bem. Muito, por exemplo, esse do contador, você cria uma função no JavaScript, lá a função date, que ele vai te trazer todas aquelas Aí informações. declaro lá o date, ele já traz com todos os atributos. Isso, ele já está com todos os atributos. Horário, hora, minuto, segundo. Traz o GMT, que é aquele... Eu sempre esqueço esse nome. Fuso horário. O fuso horário. E aí você tem uma outra função para ele poder ir pegando pedaços disso. Eu gosto de usar bastante esse. Eu monto. Na verdade, eu tenho uma mega... A gente acaba reaproveitando. A gente faz uma mega função, onde eu já pego ele na íntegra, pego ele fracionado, monto ele do jeito brasileiro, no português, no americano. Exatamente. E aí isso. nessa função nossa, a gente já retorna o que a gente quer. Você pede Exatamente isso. Conversão de moeda. também. Cara, conversão de moeda é uma coisa relativamente simples. Relativamente simples. Você pode fazer. Mas, cara, você pode fazer a toda hora, a todo momento. Sabe? Conversão de temperatura. Aqueles projetinhos de Celsius, lógica. Fahrenheit. Exatamente isso, em graus Kelvin. É. Em tempo real, por exemplo, temperatura, unidades de medidas, conversão. Cara, tem gente que faz isso de cabeça, tem gente que tem dificuldade. Faz Porque uma função. faz um programinha desse. Programinha. Faz um programinha desse. Você não precisa criar algo extraordinário e sobrenatural. Você precisa criar algo que você entenda e que funcione. Então você fazer uma conversão de temperatura, mas é algo muito simples. Funcionou? Primeiro se preocupe em funcionar. Depois você tem que se preocupar se aquele produto realmente você entendeu todas as fases de desenvolvimento. E aí, Todo mundo começa com uma coisa pequena. claro, com certeza. São projetos interessantes então para praticar. Boa Exatamente. dica, viu? Temperatura, conversão de moedas, taxa de juros. Bem pensado. Taxa de juros é um caso sério. E Por bem quê? aplicado E isso. muito bem aplicado. Mas taxa de juros é uma coisa simples. Será? Depende dos juros que você estiver trabalhando. Se for um composto. Juro composto, juros imobiliário. Isso é pesado. Então, só que às vezes a pessoa quer desenvolver um software de ponta a ponta e não consegue fazer um cálculo de juros composto. Juros imobiliários. Você tá me entendendo? Juros que envolva, por exemplo, mais de duas variáveis. Então, por exemplo, tempo e... tempo versus por exemplo, assim, deixa eu ver, tempo... Quando envolve tempo também, diferença de horário... Tempo, diferença de horário, você tem mora, juro composto, sabe aquela mora diária? Então sim. tem tudo esse tipo E aí envolve tempo. Exatamente isso. Que aí você tem que calcular se rodou quantos dias. Exatamente isso, por isso que eu tô falando pra você. Todos esses projetos fazem total diferença, fazem total diferença na vida do desenvolvedor. Realmente. Às vezes ele tá louco pra trabalhar numa fintech, ele tá louco pra ter todos os benefícios que a fintech oferece, mas ele não consegue calcular ou desenvolver um programa que calcula um juro simples. Então tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Praticar muito. Eu criei um programa que você insere valores em reais, ele te traz em dólar. Beleza, agora você vai fazer um que você insere em dólar e ele te traz em real. Mas é a mesma coisa. Desenvolve. Vai lá. Exatamente. Na hora você vai ver que não é tão simples. Não é tão simples. Ou então coloca em real e traz em euro. Beleza. Agora coloca em euro e traz em real, mas é a mesma coisa. Ou então faz o seguinte, coloca o valor em reais, ele tem que trazer em dólar, euro e ien.
Aí assim já, 3. várias. É exatamente isso. Realmente. Pega aquele exemplo simples e explora até onde sua mente permitir. Vai chegar uma hora que você vai começar a extrapolar cada vez mais. É onde realmente entra o conhecimento. Aí a hora que não tem jeito, né, velho? Exatamente isso. E aí vai dar aquela sensação de impostor vai embora. No início você vai falar assim, poxa vida, eu joguei tão fácil e é realmente tão difícil, meu Deus. Aí eu tô com dificuldade. Mas conforme você vai transpondo essa dificuldade, você vai percebendo que essa síndrome do impostor vai indo embora. É Porque isso aí. o prazer de resolver um probleminha desse é incrível. É muito bom, né? Exatamente isso. É bom. Você vê ali, roda, canta bonitinho. Exatamente isso. Na hora que você dá aquele run, e você olha. Run, que até run, e não dá nenhum erro, cara. É como se você tivesse feito algo perfeito, de ponta a ponta. É você e o computador ali. Exatamente. Aquele momento mágico. Só falta rolar aquelas estrelinhas e não olhar.